Se a sua empresa fosse analisada por um dos maiores especialistas de investimento do mercado, a sua empresa passaria pelo crivo dele como uma empresa saudável? Nesse vídeo, eu estou continuando a série Lendas de Wall Street, onde eu pretendo destacar insights que nós podemos tirar de grandes investidores para melhorar as técnicas de gestão. Partindo do princípio, obviamente, de que o material que eu separei tem alguma correlação com gestão e não somente numa visão de economia. Se a sua companhia ela é investível, olha que legal essa palavra, é um sinal de que ela está sendo bem gerida. Vamos ver com que esses investidores podem contribuir para os conceitos e para com o universo da gestão. Nesse vídeo eu vou analisar e também adaptar os ensinamentos do Benjamin Graham. Agora, o Benjamin é uma grande lenda aqui em Wall Street. Ele foi nada menos que o mentor do Warren Buffett. E a maior técnica dele de investimento é comprar ações depois de muita análise e ficar com as ações por um longo tempo. Agora, você tem que se situar que esse é o contexto aqui dos Estados Unidos. Eu não acho que serviria para o contexto do Brasil devido ao estado de crise, devido a tantas mudanças governamentais. Então, uma empresa que hoje é saudável, amanhã, no médio e longo prazo, ela pode não estar saudável. Eu estou me baseando aqui no contexto norte-americano. Também eu preciso dizer a você que o Benjamin morreu já faz tempo. Ele morreu em 1976, mas até hoje as técnicas dele são seguidas. Ele é considerado o Albert Einstein dos investidores. E mesmo que a sua empresa nunca tenha feito um IPO, ou seja, mesmo que a sua empresa não tenha ações para vender no mercado, mesmo que você tenha uma empresa familiar, o que eu pretendo aqui é compartilhar uma visão com você. E os investidores de hoje, que seguem de perto a escola do Graham, geralmente eles fazem algumas perguntas sobre a empresa antes deles investirem. Então vamos ver essas perguntas e vamos pensar sobre uma visão que elas podem trazer para a gente, que elas podem agregar para a gente como gestor. Bom, a pergunta número 1 está aqui no meu celular. Tem aqui as 7 perguntas desse vídeo. E a pergunta número 1 é assim: a taxa de crescimento da empresa se compara favoravelmente a empresas similares? Ou seja, a sua empresa está indo tão bem o quanto ela poderia? Ela tem um crescimento similar ao da concorrência, pelo menos? Se sim, tudo bem. Mas se não, é hora de rever a sua estratégia de marketing, por exemplo. Eu diria até que para você conseguir enxergar a sua taxa de crescimento, você precisa ter controle na sua empresa. E é aí que entra a fórmula de gestão, porque ela contribui para você conseguir radiografar o seu negócio. E o ensinamento que a fórmula de gestão traz por detrás da ferramenta é ajudar você nesse processo de entendimento sobre o seu negócio. Porque não adianta simplesmente vender para você uma ferramenta de controle. A ferramenta ela faz parte do processo. Agora, saber ler a ferramenta, saber interpretar a ferramenta é tão importante quanto ter a ferramenta. Eu diria que, na verdade, é mais importante você saber fazer a leitura dos exames, vamos considerar que a sua empresa é um paciente, do que você propriamente ter lá os relatórios. Se você tiver o relatório e não souber interpretar, do que vale? Bom, segunda pergunta do Graham é assim: a empresa tem um histórico de crescimento consistente de longo prazo? Vamos entender que se você não tiver controle, você não tem como ter o histórico para saber se existe um histórico de crescimento. Então você só vai conseguir mensurar se teve crescimento ou não se você tiver controle. Mais uma vez, a fórmula de gestão aí batendo na sua porta. Essa pergunta do Graham, ela tem a ver com a técnica dele de investir. Ele gostava de comprar ações de uma empresa e também de manter essas ações com ele por um longo prazo. E ele queria checar se a empresa tinha histórico de crescimento para poder justificar o investimento. Daqui a gente pode perceber
a importância da estratégia de crescimento de uma empresa. Com a ideia que não é estratégico, por exemplo, ter uma única dependência de crescimento. Variar os produtos, o portfólio de produtos e perceber que não é de forma nenhuma estratégico apostar todas as fichas em uma iniciativa só para você poder crescer. Eu estou fazendo um paralelo aqui com o tipo de inteligência que o Graham tinha para poder analisar uma empresa. Agora, as empresas mais saudáveis que eu conheci, elas tinham indicadores de crescimento em mais de 2 ou 3 unidades de negócio e sempre percentualmente. Tá? Essa análise ela nunca pode ser feita em valores absolutos, sempre tem que ser em percentuais. Essa característica ela possibilita um crescimento de forma mais consistente, porque você já está começando aqui comigo a entender melhor a como fazer a leitura para poder entender se o seu negócio é bom ou não é bom. De forma muito resumida é essa, né? A intenção é essa, descobrir se você tem um bom negócio nas mãos ou não, ou se você só tem um negócio que paga as suas contas e é capaz de prover o sustento da sua família. Bom, a pergunta número 3 aqui do Graham. As margens de lucro são boas e têm dado bons dividendos? Ou seja, a empresa tem tido sucesso em converter vendas, margens de lucro em dividendos? Toda empresa tem por objetivo satisfazer o maior investidor, que no caso, obviamente, é o dono da empresa, que foi a pessoa que mais colocou, mais teve iniciativa, mais teve intenção de desenvolver aquele negócio. É lógico, com o passar do tempo, outras pessoas vão se envolvendo e vão tendo o seu mérito também no processo. Agora, a questão é, a empresa, ela tem tido sucesso com isso? Ou o caminho entre a margem e o prolabore, ou o dividendo, tem sido muito caro? O quanto a sua gestão de recursos está otimizada? Não o quanto ela é otimizada, mas o quanto ela está otimizada. Faz essa pergunta para você. Eu acho que o mais importante desse vídeo não é o conhecimento teórico, mas é você absorver o conteúdo para a sua realidade de negócio, para o teu dia a dia mesmo, para você poder sair daquele processo de negação, de achar que você de repente tem um bom negócio na mão, mas que os números vão justificar, eles vão provar se você realmente tem um bom negócio nas mãos ou não. Então faz esse exercício, tá? De verdade, eu recomendo fortemente que você entre nesse processo de autorreflexão. Agora vamos falar da quarta pergunta. O nível de débito é baixo ou razoável? Desculpa, o nível de débito é baixo ou razoável? Isso mesmo. Ter débitos em bancos faz parte de uma condição muito comum. Eu diria até que é razoável e até aceitável. Todos nós sabemos que uma operação de grande porte vai ter sempre débitos sazonais. E isso é sinal de normalidade. A questão aqui é o nível de endividamento, que é a divisão do EBIT pela despesa de juros. Agora eu estou sendo um pouquinho técnico, né? E geralmente quando a gente implementa uma ideia mais técnica, as pessoas desistem de assistir o vídeo. E agora nesta hora que você tem que continuar assistindo, porque é nessa hora que você vai anotar aí no seu caderninho como é que você vai saber o nível do seu endividamento. Ou seja, se a empresa tem condições de pagar com facilidade os juros dos seus débitos com o fluxo de caixa que ela tem. Ah, mas eu não tenho fluxo de caixa. Então, você também precisa ir atrás do entendimento do que representa ter um fluxo de caixa na sua empresa. Eu diria que se você estiver faturando aí 30, 40, 50 mil por mês, beleza, você até vai tocar com um pé nas costas a sua empresa. Mas passou de 50 mil, a partir de 100 mil reais, 50, 100, 150 mil reais por mês, você não consegue tocar um negócio se você não tiver um fluxo de caixa. Essa é uma coisa que na minha cabeça está amplamente pacificado. E eu gostaria que você também tivesse esse tipo de entendimento. Pergunta número 5. Opa, peraí que desligou aqui. Você pode colocar a senha aqui, por favor?
Só um minutinho que o nosso videomaker está colocando a senha no celular, que é dele, eu peguei emprestado para poder anotar aqui as perguntas. Aí a pergunta número 5 é a seguinte: os altos executivos, eles têm uma quantidade significativa de ações da empresa? O que o Graham está perguntando aqui é o grau de envolvimento financeiro que os altos executivos têm com o andar da empresa. Não é só uma questão de resultados e bônus, é o quanto esse executivo optaria livremente por investir parte das suas economias no negócio em que ele está participando. O quanto será que o diretor da sua empresa estaria disposto a investir na sua empresa se ele tivesse essa opção? Você não acha que saber disso dá para você uma ideia de como alguém que está de fora, estando dentro do negócio, logicamente, se comportaria se ele tivesse essa oportunidade? Ele enxerga como uma oportunidade ou ele enxerga isso como um risco? Vê como essas perguntas são importantes para a gente poder entender melhor, por diversos ângulos, o tipo de o nosso negócio em si? Vamos lá. Sexta pergunta. Vamos continuar nessa câmera aqui, porque a outra travou. A outra acabou a bateria no meio da gravação aqui. Vamos lá, sexta pergunta. Vamos fazer a coisa aqui ao vivo. Ao vivo não, vamos fazer a coisa como ela é realmente, né? Sem muita edição, sem muito corte, vamos colocar os erros, vamos deixar a coisa mais natural. A sexta pergunta é assim: os insiders estão comprando uma quantidade significativa de ações? A primeira coisa aqui é definir o que é insider, né? Que seria da palavra inside, que em inglês significa dentro. Então, insiders seriam as pessoas com acesso às informações, e que são informações que não são publicadas sobre a empresa. Geralmente são os funcionários. Agora, o Graham, ele também quer saber se os funcionários e talvez os familiares acreditam na empresa nesse mesmo nível. Ou seja, quanta confiança e entusiasmo esses funcionários eles transcendem para as pessoas que estão ao redor delas, que estão orbitando ao redor delas. E quais são esses níveis de confiança? De certa forma, a medida aqui é o quanto você acredita no seu negócio. Se você acredita a ponto de entusiasmar alguém à sua volta e que não obrigatoriamente participa do autogerenciamento e outras pessoas à sua volta. A sua família acredita no seu negócio? Olha que pergunta, é um soco no estômago essa pergunta, né? Imagina os seus filhos, os seus irmãos, seu pai, sua mãe, você que é empreendedor. Você já teve coragem de perguntar para eles, de forma muito franca, muito honesta, olho no olho mesmo, se eles acreditam no seu negócio? Bom, aí é com você. Vamos lá, vamos falar agora da sétima e última pergunta aqui da experiência do Graham. A sétima pergunta é assim: existe um catalisador de interesse que criaria maiores ganhos para a empresa, como um novo produto, uma nova política interna ou um novo mercado? Basicamente, o que está sendo perguntado aqui é se a sua empresa tem um fluxo positivo de possibilidades de crescimento. A sua empresa lançou algum produto novo recentemente? Foi feita alguma mudança de política interna ou de fluxo financeiro ou até mesmo de estratégia? São sinais de uma empresa saudável que não está caminhando para uma perigosa estagnação que os investidores procuram. E deveria ser a nossa busca também. Na minha carreira como consultor empresarial, na maioria das empresas que eu ajudei, na grande maioria das empresas que eu ajudei, em nenhum caso elas poderiam responder todas essas perguntas de forma satisfatória. E essas perguntas são marcadores de saúde de uma empresa, da sua empresa, que deveriam ser observados de qualquer forma
e também buscadas na medida do possível e do crescimento. A validade da gente lembrar da visão desses investidores, eu diria que é a possibilidade de usar como um termômetro múltiplo. A gente não coloca um termômetro no braço da criança para ver com quantos graus ela está. Quando você faz essas perguntas, você está tirando a temperatura para ver o estado de saúde da sua empresa. Agora, o que mais nos chama a atenção são essas múltiplas possibilidades, né? Esses fatores que ocorrem ao mesmo tempo com relação às perguntas dos investidores que você pode responder com satisfação ou não sobre a sua empresa. Bom, é isso. Basicamente é isso. Agora cabe a você fazer a sua lição de casa. Se você quiser, deixa no comentário o seu nome. Sim, eu gostaria de receber essas perguntas. Ou faz algum comentário que aí eu mando para você essas perguntas, todas elas já digitadas, para você não precisar ter que ouvir e ficar anotando uma por uma. Apesar de que, se você puder ouvir e anotar, vai ser melhor para o seu processo de estudo, de esclarecimento e de entendimento. Se você puder compartilhar esse vídeo, evidentemente você vai me ajudar. E da mesma forma que eu estou tentando aqui ajudar você, se você puder também ser recíproco comigo, a gente vai criar um equilíbrio aqui na nossa relação. Muito obrigado pela sua audiência, pelo pedacinho de consciência que você dedicou aqui para poder assistir o conteúdo do vídeo. E nos vemos no nosso próximo vídeo, que inclusive pode ser com uma sugestão sua. Basta você deixar nos comentários o que você gostaria que eu falasse dentro do universo de gestão, de reestruturação, de finanças, de controladoria, de recuperação judicial, de turnaround. Não adianta você me perguntar o que aconteceu na novela das 8, porque eu não vou ter a menor condição de responder para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.